Muito bem, pessoal. Nós temos agora o tópico 17 de função exponencial, que é curvas de aprendizagem e de esquecimento. Bom, ao final da aula, por favor, não esquecer de dar um like, inscrever-se e bater o sininho, caso você tenha gostado da nossa aula no canal YouTube, no canal Azimuth Matemático, tá? Os ícones que nós utilizamos são exercício para casa, resolver com calculadora, utilizar um software, utilizar uma planilha Excel, um tópico de história da matemática, quando for algo muito importante e quando for uma piada, e se quiserem rir, fiquem à vontade. Curva de aprendizagem. Bom, em diversas atividades profissionais, na medida em que o trabalhador executa continuamente a mesma tarefa e de forma repetida, a sua eficiência amplia-se e o tempo de execução diminui. Então, são atividades como essas aí, por exemplo, que vocês estão vendo nas fotos. As curvas de aprendizagem são gráficos de funções que relacionam o tempo de experiência na execução de uma tarefa por um trabalhador com a sua eficiência. Gestores empresariais utilizam as curvas de aprendizagem para estimar níveis de produção e custos futuros, buscando programar tarefas produtivas e reduzir perdas decorrentes do despreparo do trabalhador verificados nos ciclos de produção. Então, aí no canto inferior esquerdo, vemos o que possivelmente foi um acidente. E o resultado é esse aí. Então, nós temos aí alguns especialistas, né, antigos, né, e outros mais recentes. Um deles é Henry Ford, né, o empresário que criou a fábrica de automóveis Ford. Né. Só uma coisa pior do que formar colaboradores e eles partirem, é não formá-los e eles permanecerem. Richard Branson, da Virgin Group: capacite bem os seus colaboradores para que eles possam partir. Trate-os bem para que prefiram ficar. Derek Bock, ex-reitor de Harvard: se você acredita que o treinamento é caro, então experimente a ignorância. Prestar atenção nisso? Então vamos em frente. Um dos modelos adotados é o modelo exponencial, onde nós temos f de t igual a A maiúsculo menos B maiúsculo, que multiplica E elevado a menos kt. F de t é um parâmetro que mede a eficiência do trabalhador. Normalmente, é o número de peças ou materiais que o empregado produz. T é o tempo de experiência na consecução da tarefa, em certa unidade de tempo. A, B e K são constantes positivas que dependem da natureza da atividade. E como vocês devem prever, é o número de Euler, aproximadamente igual a 2,71, desculpe. Não precisa chegar ao 718, não. Basta o 2,71. Bom, essa curva aí, se utilizarmos um software, ela tem esse aspecto aí, que vocês estão vendo em azul. Bom, agora vamos analisar com detalhes o que seria a parte do gráfico. O gráfico dessa função terá algumas características especiais a saber. Bom, primeira coisa é que nós podemos escrever esse f de t como a menos b, que multiplica 1 sobre e elevado a kt. Corte no eixo y, o x é zero, então o t é zero. Então você vai fazer f de zero nessa função. Então vai dar a menos b, que multiplica e elevado a zero. O e elevado a zero dá 1, e 1 sobre e elevado a zero vai dar 1 também. Então vai dar o f de zero a menos b. Onde é que ele vai aparecer no nosso gráfico? No corte no eixo vertical. Como se esperava, a função é crescente. Se t tender ao infinito, então 1 sobre e elevado a kt tenderá a zero. Então teremos a assíntota horizontal em y igual a A.
Então, A aparece ali na assíntota horizontal. É um valor que a função nunca vai atingir, mas vai chegar muito próximo e cada vez mais próximo. Aí um gráfico que fala sobre que caminho você quer escolher a nível competência. Depois vocês analisam com um pouco de mais calma. Tá? Exemplo 1. A curva de aprendizagem é um conceito criado por psicólogos que constataram a relação existente entre a eficiência de um indivíduo e a quantidade de treinamento ou experiência possuída por esse indivíduo. Um exemplo de curva de aprendizagem é dado pela expressão Q igual a 700 menos 400 que multiplica E elevado a menos 0,5T, onde Q é a quantidade de peças produzidas mensalmente por um funcionário. T é o número de meses de experiência e E é o número de Euler. Quantas peças um funcionário com 2 meses de experiência deverá produzir mensalmente? Um funcionário sem experiência deverá produzir quantas peças mensalmente? Compare os resultados dos itens A e B e verifique se há coerência entre eles. Bom, a função é essa e 2 meses de trabalho vão me levar a um Q, que é igual a 700 menos 400, que multiplica E elevado a menos 0,5, que multiplica 2. O T é 2 meses. Então, isso daí é a mesma coisa que 700 menos 400 sobre E. O E é 2,71. E aí é só você fazer a conta e encontrar 552 peças aproximadamente que o trabalhador é capaz de produzir com 2 meses de experiência. Agora, um trabalhador que está iniciando a sua atividade, ou seja, não tem experiência nenhuma. Então, o tempo é 0 meses. Então, jogando T igual a 0, a quantidade de peças que ele vai produzir vai ser 300. E agora, na letra C, os resultados são compatíveis. Por quê? Porque o empregado com 2 meses de experiência está produzindo certamente mais do que um sem experiência nenhuma. Vê se a resposta da letra A, que é 552, é maior que do que 300. Sim. Então, análise, essa fórmula está regulando aproximadamente com o que deve estar ocorrendo com a fábrica. Tá? Bom, a piada. O cachorro olhando para vocês e dizendo, ó, passando aqui para ver se você está realmente aprendendo, senão eu mordo. O exemplo 2 é um exemplo para casa. Uma empresa acompanha a produção diária de um funcionário recém-admitido, utilizando uma função f de d, cujo valor corresponde ao número mínimo de peças que a empresa espera que ele produza em cada dia D a partir da data de sua emissão. Considere o gráfico auxiliar abaixo, em que representa y igual a E elevado a x. O E é o número de Euler. Então, o gráfico dado é esse daí. Utilizando o gráfico acima e f de d igual a 100 menos 100 vezes E elevado a menos 0,2D, a empresa pode prever que o funcionário alcançará a produção de 87 peças no mesmo dia para que dia D? A resposta é 10. Essa fica para casa, tá? Essa questão caiu numa prova da UERJ. Bom, agora vamos a uma leitura de história da matemática, aqui no caso, mais também história da psicologia. Hermann Ebbinghaus viveu de 1850 até 1909. O psicólogo e professor universitário alemão Hermann Ebbinghaus foi o primeiro autor a desenvolver testes de inteligência. Esse ex-aluno de William Wundt iniciou no século XIX as primeiras investigações sobre a memória, aplicando nestes estudos sílabas nonsense para avaliar a capacidade e o tempo de armazenamento, assim como a facilidade de recuperação do material armazenado. Ele enunciou os princípios sobre o armazenamento da memória e demonstrou que as memórias têm diferentes tempos de duração. E ele foi um autor muito influente para cientistas como Ivan Pavlov e Eduard Thorndike, que estudaram o condicionamento clássico e o condicionamento operante. Então está aí a figura de Ivan Pavlov, era um russo, ele viveu de 1849 a 1936. Então, 2 personagens ilustres da história da ciência. Bom, nós temos o exemplo 3. A perda acelerada da informação pelo subconsciente é conhecida como curva do esquecimento e pode ser utilizada para estimar a porcentagem de matéria de que
Um tempo após tê-la aprendido, um estudante pode se lembrar. O modelo matemático para esse percentual de retenção é dado pela função abaixo. Y é igual a 100 menos A entre parênteses, multiplica 10 elevado a menos kx mais A. Nessa função, x é o tempo em semanas, k e a são constantes positivas, onde o a está entre 0 e 100 e a função é decrescente. Considerando a igual a 15, k igual a 0,2 e x maior ou igual a 0, esboce o gráfico da função obtida. Com base no item A, explique o que ocorre à medida que o tempo passa. E letra C, com a igual a 15, calcule o percentual de retenção após decorrido o tempo de uma semana. Considere 10 elevado a menos 0,2 igual a 0,63. Vamos à solução. Essa é a função, o a é 15 e o k é 0,2. Então, a minha função passa a ser 85, y é igual a 85, multiplicar 10 elevado a menos 0,2x mais 15. Bom, essa tabela nos auxilia a montar o gráfico. Então, vocês podem perceber que à medida que o tempo passa, vai ocorrendo um nível maior de esquecimento. No entanto, quando chega nesse caso aí, próximo a 15%, praticamente que estaciona, né? Então, a pessoa não vai esquecer tudo que aprendeu. Na medida que o tempo passa, a retenção do que foi visto vai diminuindo, ou seja, vai sendo esquecido. Isso é a análise da letra B. E a letra C? X igual a uma semana, e essa função aí, então eu coloco x igual a 1, e a nossa continha vai dar 85 vezes 0,63 mais 15. A multiplicação tem prioridade, então isso quer dizer que esse resultado indica que após uma semana, apenas 69% do que foi visto em aula o estudante lembrará. Então, isso é uma coisa que vai fazer, que eu sugeriria que vocês pensassem na hora de estudar. Assistiu a aula, vai estudar imediatamente para você ter uma retenção maior. Primeiro encontro de pessoas com problemas de memória. Ih, era hoje? Exemplo 4 é para casa. Um importante estudo a respeito de como se processa o esquecimento foi desenvolvido pelo alemão Hermann Ebbinghaus no final do século XIX. Utilizando métodos experimentais, Ebbinghaus determinou que, dentro de certas condições, o percentual P do conhecimento adquirido de uma pessoa retém, após ter semanas, pode ser aproximado pela fórmula abaixo. Sabe-se que A e B variam de uma pessoa para outra. Se essa fórmula é válida para um certo estudante, com A igual a 20 e B igual a 0,5, o tempo necessário para que o percentual se reduza a 28% será, aí vem as opções, e aí está a resposta, que é a letra C. Fica para casa, tá? A número 5 também é para casa. Psicólogos têm chegado à conclusão de que, em várias situações, a taxa com que uma pessoa aprende é rápida no início e depois decresce. A curva de aprendizado de um indivíduo obtida empiricamente é representada por f de t igual a 90, abre parênteses, 1 menos 3 elevado a menos 0,4t, fecha. Sabe-se que t é o tempo, em hora, destinado à memorização das palavras constantes de uma lista. O número máximo de palavras que esse indivíduo consegue memorizar é 90, mesmo quando lhe é permitido estudar por várias horas. Nessas condições, o tempo gasto por esse indivíduo para memorizar 60 palavras é. Resposta é a letra D, fica para casa a solução de vocês, tá? A nossa bibliografia para preparar o material, que a gente preparou com todo cuidado, com todo carinho, né? E aí, gostaram da aula? Por favor, não esqueça de dar um like, inscrever-se e bater o sininho no canal do YouTube, Azimuth Matemático. Até a próxima aula e bom final de semana para vocês.